Olá, eu sou a professora Ana Kátia, de Ciências, e nós vamos estar falando agora sobre a matéria e as suas propriedades gerais e específicas. Então, qual que é o conceito de matéria que a gente tem, tá? Matéria é o quê? É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá? Então, o tronco de árvore, a água, os balões, as pessoas, tudo que tem massa e que ocupa um lugar no espaço, mesmo o ar dentro desses balões está ocupando um espaço, então isso é denominado matéria. As propriedades da matéria são as características físicas ou químicas que nela existem, tá? E servem para diferenciar os diferentes tipos de matéria, tá? Então, todo tipo de matéria vai ter as suas propriedades gerais e as suas propriedades específicas, particulares de cada matéria. As propriedades gerais, elas são comuns a todas as matérias, como por exemplo a massa, né? 1 quilo de ouro é a mesma coisa que 1 quilo de chumbo, né? É tudo 1 quilo. O que vai modificar aí seria o volume que esse 1 quilo ocupa, tá? Mas 1 quilo vai ser sempre 1 quilo, seja lá o que for. Então, a massa é uma propriedade geral, porque ela vai ser igual em todo tipo de matéria, tá? Então, existem propriedades que são comuns a todas as matérias e propriedades que são particulares, específicas de cada tipo de substância, tá? E aí nós temos aqui dois conceitos, corpo e objeto. Matéria, a gente já viu que é o que? É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E o que é um corpo? Tá? É uma quantidade limitada de matéria. Então, por exemplo, aí tem o cubo de gelo e uma barra de ouro. Isso são porções limitadas de matéria, tá? Então, nesse caso, a gente chama de corpo. E o objeto é aquela matéria, né, aquela porção limitada de matéria, mas que você fabricou, que a pessoa fabrica para um uso determinado. Então, por exemplo, aí nós temos o anel, nós temos uma mesinha de mármore, né? Então, esses materiais aí, eles foram criados para um fim, para um uso pré-definido. Então, nesse caso, quando essa porção de matéria ela é fabricada e ela tem uma função pré-definida, a gente chama isso de objeto. Então, vamos lá. Propriedade geral da matéria. Então, por exemplo, a massa, né? A massa é o que? É a quantidade de matéria contida em um corpo. Representamos normalmente através de quilo, né? Então, seria a quantidade de matéria contida em uma determinada substância ali. O volume é o espaço que essa matéria ocupa, tá? É o espaço físico. Se você está colocando dentro de uma caixa, dentro de um copo, então é o espaço físico que essa substância está ocupando, tá? Então, nesse caso, a gente chama de volume. Normalmente, a gente representa o volume pelo metro cúbico. Inércia. O que é inércia? Tá? É a capacidade de um corpo de permanecer no seu estado inicial, tá? Então, se ele está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Se ele está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Para ele mudar o seu estado de inércia, né? Ou seja, para ele sair ou do repouso ou para ele parar o movimento, é necessário que uma força faça isso. Então, se tem um objeto em cima da sua mesa, ele está parado, ele está em inércia. Para esse objeto que está aí se movimentar, você vai ter que pegar esse objeto e levantar ele. Ou seja, a sua força vai ter que agir sobre ele, tirar ele, fazer com que ele se movimente, né? Se você jogar uma bola, chutar uma bola, vai ser a sua força que vai fazer ela se movimentar, tá? Então, se está
em repouso, parado, tem que uma força fazer com que se movimente, tá? A mesma coisa se um objeto está em movimento. Então, se tem lá uma bola que você chutou e ela está em movimento, o que vai fazer essa bola parar o movimento dela? Força de atrito com o ar, ou se ela bater em alguma superfície, ela vai interromper o movimento, tá? Então, sempre vai ter que haver aí uma força atuando, tanto para colocar um corpo que está em repouso, parado em movimento, quanto para interromper esse movimento. Quando você está dirigindo um carro, né? Eu acho que vocês ainda não dirigem, porque vocês são bem jovens, mas se você está dirigindo um carro, para que esse carro ele interrompa o movimento dele, você vai pisar no freio. Mas ele, se você dependendo da velocidade que você tiver, ele não vai parar instantaneamente. O que vai acontecer a partir do momento que você pisar no freio? Ele vai ir gradativamente diminuindo a velocidade até parar, né? Então vai ser o atrito com o solo ali que vai, a força de atrito nesse caso, que vai fazer com que esse movimento cesse, tá? Por isso que quando um carro está em alta velocidade, às vezes quando ele freia, às vezes ele não tem tempo suficiente para poder diminuir, para poder parar, né? Para evitar um acidente, tá? Então, sempre vão existir forças agindo para tirar um corpo da sua inércia, tá? Lembrando que ele pode estar tanto em movimento quanto em repouso. Continuando nas propriedades gerais da matéria, a gente tem aqui compressibilidade. Compressibilidade. Essa capacidade é a capacidade que a matéria tem de ser comprimida, né? De ser reduzida o seu volume, e aí quando cessa essa compressão, ela volta a ocupar o seu volume original, tá? No nosso bujão de gás, o gás que está lá dentro, ele está comprimido, ele está ocupando um volume dentro do bujão bem menor do que ele ocuparia se ele estivesse livre no ar, na atmosfera, né? Então, a compressibilidade seria a capacidade da matéria de reduzir o seu tamanho, ou seja, de ocupar um volume menor, mas isso sobre uma determinada pressão. Quando cessa essa pressão, ela volta a ocupar o seu volume original. Um exemplo disso, por exemplo, é a bexiga. Quando a bexiga está cheia de ar, né? Esse ar ele está ali comprimido e a força, a pressão que as bordas, né, da bexiga exerce sobre ele faz com que ele permaneça ali comprimido, ocupando um volume menor. Mas quando você estoura essa bexiga, esse ar volta para a atmosfera e então ele vai se espalhar e vai ocupar um volume bem maior, tá? Então isso é compressibilidade. Elasticidade está mais ou menos relacionado com o que eu acabei de falar, né? Você colocou o ar dentro da bexiga, ele ficou comprimido, ocupando um volume menor. Mas a partir do momento que você cessa a pressão, ele volta a ocupar o mesmo espaço que ele utilizava antes. Então, isso é uma propriedade da matéria que a gente chama de elasticidade. Ela, quando comprimida, né, ela diminui lá o seu volume, ela ocupa um volume menor. Mas, depois, ela volta ao seu estado normal, tá? Uma mola, por exemplo, você faz pressão, você aperta a mola, você diminui ela de tamanho, mas a hora que você solta, o que a mola faz? Ela volta ao tamanho original dela, a ocupar o espaço original dela. Então, essa propriedade da matéria de diminuir o seu volume e depois voltar a ocupar. Aqui nós temos mais propriedades gerais da matéria, tá? Nesse caso aqui, a impenetrabilidade e a divisibilidade. A impenetrabilidade diz o quê? Que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Voltando na bexiga, se ela estiver cheia de ar, ela vai ficar cheia de ar. Mas se você quiser colocar água dentro da bexiga, a partir do momento que você começa a colocar água dentro da bexiga, né, o ar que tiver dentro dela vai saindo todo. Então, ou você coloca a água ou você coloca o ar, tá? Não tem como, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, tá?
Divisibilidade. O que seria divisibilidade? É a capacidade da matéria de ser dividida em pedaços, em porções menores. Então, ela tem aí uma grande capacidade de divisão. Você pode reduzir aí uma matéria, né, em porções cada vez menores. Por exemplo, a água. Você vai dividindo, diminuindo o tamanho aí, diminuindo a quantidade dessa água. Você pode chegar lá em uma molécula de água apenas, tá? Então, a divisibilidade é a capacidade da matéria de ser diminuída em porções menores. Ainda sobre as propriedades gerais da matéria, nós temos indestrutibilidade, tá? Que diz o quê? Que a matéria ela não pode ser criada, né? E nem destruída. Ela é apenas transformada, tá? Então, a matéria ela não é criada e nem destruída. Ela é transformada, modificada. Ela se transforma em uma outra coisa, tá? Mas nunca destruída e também não é criada. Extensão é a capacidade de ocupar um lugar no espaço, e a descontinuidade, tá? Significa o quê? Que na matéria, as substâncias, lá de modo geral, nelas existem espaços. Esses espaços muitas vezes não são visíveis ao olho nu, mas eles estão lá, tá? Então, seria a capacidade da matéria de ser descontínua, tá? Ou seja, ela apresenta poros, ela tem espaços entre si, mesmo que a gente não veja, eles estão ali presentes.